Imaginem uma bola de demolição que se desprende do guindaste, sai rolando e arrasando tudo por onde ela passa. De forma figurativa, é disso que trata Adolescência, a extraordinária série inglesa em 4 episódios. Pessoal, um aviso, é impossível comentar Adolescência sem falar do que se passa nela. Então, eu vou tentar manter os spoilers ao mínimo aqui, mas talvez esse vídeo seja mais indicado para quem já assistiu a série. O que está sendo destruído aqui é a vida de várias pessoas. A partir do momento em que uma unidade de choque derruba a porta de uma casa de classe média normal no norte da Inglaterra, em Yorkshire, e adentra detonando tudo para prender a pessoa mais improvável que se possa imaginar, o filho de 13 anos do casal. Esse menino, o Jamie, que é interpretado por um novato fenomenal chamado Owen Cooper, é acusado de, na noite anterior, ter assassinado a facadas uma colega de escola dele da mesma idade. O menino está morto de medo, completamente apavorado, só chama pelo pai e diz que não fez nada, não fez nada, não fez nada. Uma das coisas mais excepcionais de Adolescência é que cada um dos 4 episódios, de 1 hora cada um, é filmado como um plano sequência real, sem emendas. É um truque estilístico apenas? Não. É uma maneira, primeiro, de imprimir no espectador da série a certeza de que certas coisas, a partir do momento em que elas começam, são impossíveis de parar. Segundo, serve para colocar cada espectador na pele dos protagonistas, especialmente aqui, na pele do menino, o Jamie, e na pele do pai dele, o Ed, que é interpretado pelo grande Stephen Graham, um dos maiores atores ingleses em atividade. Pode não ser o mais famoso, mas ele é brilhante. O Stephen Graham, além de interpretar um dos papéis principais aqui, é co-criador e co-roteirista da série. A ideia de Adolescência partiu do Stephen Graham, que estava perplexo com uma série de notícias que começaram a pipocar na imprensa inglesa sobre garotos muito jovens assassinando garotas muito jovens, da idade deles. Ele se perguntou o que poderia estar acontecendo. E a série é uma tentativa de entender esse fenômeno tristíssimo e de alertar para as circunstâncias que estão tornando ele tão presente. É bastante importante dizer que, primeiro, a Adolescência não é um suspense, não é um thriller, é um drama. A série não tem a menor intenção de propor reviravoltas mirabolantes no final, achar outro culpado, nada disso. O que ela quer é tentar registrar e, como eu disse, compreender um fenômeno. O primeiro episódio transborda de angústia, ansiedade, apreensão. A gente vai acompanhar tudo o que acontece com o Jamie e com a família dele nessa primeira hora. E o tempo todo a gente está descobrindo o que está acontecendo junto com os personagens, junto com o Jamie e principalmente junto também com o pai dele, o Ed Miller. Tem um dado que a série não menciona, não levanta, mas que é importante citar. É o fato de que, na Grã-Bretanha, dependendo da gravidade do crime, das circunstâncias em que ele ocorre, adolescentes podem ser julgados e condenados como adultos. É raro isso acontecer, mas não é impossível. Daí o frenesi em que o menino está e também em que a família dele está. E uma coisa que vai chamar a atenção de um público como o brasileiro é a gentileza, até a afetuosidade com que esse menino é tratado, apesar da acusação gravíssima que pesa contra ele. Essa é uma série que não quer emitir julgamento sobre ninguém, ela não quer colocar o dedo na cara de ninguém e dizer você é o culpado por isso. E essa atitude que a gente vê na delegacia é muito interessante do ponto de vista cultural e é reflexo também de uma sociedade em que, embora haja crime, com certeza, o crime violento não é nem de longe tão frequente quanto é na nossa sociedade, por exemplo. É uma polícia que tem que seguir regras super estabelecidas de conduta, e principalmente coloca em questão um dado humano que vai permear toda a série. Por mais que a gente pense na tragédia que é para uma menina tão jovem perder a vida, o que isso significa para a mãe dela, naquele momento, quando as pessoas, os profissionais, o advogado, sargento, policial, detetive, são confrontados com a figura daquela criança, é isso que eles veem. Uma criança, um menino frágil, pequeno, morto de medo, sendo acusado de algo terrível.
tão terrível que, como a gente vai ver durante a série, nem ele mesmo é capaz de alcançar a enormidade do que ele fez. Outra coisa que eu acho belíssima em Adolescência é a recusa total que a série faz de qualquer tipo de sensacionalismo, de exploração dos instintos mórbidos que às vezes a natureza humana tem. Com isso eu quero dizer que ela não é uma série daquelas que vai oferecer soluções para o espectador, vai amarrar tudo com um laço de fita no final e entregar para ele. O que ela vai fazer é acompanhar aspectos diferentes das consequências do que aconteceu. No segundo episódio, por exemplo, o detetive Bascomb, que é interpretado por outro ator muito bom, o Ashley Walters, e a parceira dele vão à escola em que o Jamie estuda para tentar conversar com os alunos. O detetive Bascomb está completamente enlouquecido com o caso que ele pegou, porque isso fala a ele também como pai. E ele acha que se ele não encontrar um motivo, a explicação para o que foi feito, ele não vai nunca mais ter paz. Do ponto de vista técnico, este segundo episódio é épico, na complicação logística que ele oferece para que tudo seja feito como um plano sequência. Inclusive o voo final da câmera que fecha o episódio, que está todo mundo comentando. Mas o que é realmente interessante no episódio é essa peregrinação da dupla de policiais, de classe em classe, de adolescente em adolescente, para chegar a uma conclusão. Na verdade, uma conclusão que o filho do Bascomb vai apresentar para ele. Que ele e a parceira dele, que a polícia não está entendendo nada do que se passou. E aí é que a série realmente começa a adentrar a raiz de tudo isso. Primeiro, a dificuldade imensa que pessoas mais velhas, um pouco mais velhas que seja, têm em entender essa geração que nasceu e vive dentro de um mundo que toca o nosso só tangencialmente. É uma geração que tem uma linguagem própria, tem códigos próprios que são indevassáveis, e é uma geração que está sujeita a um tipo de risco que as gerações anteriores não conhecem inteiramente ou, às vezes, nem cogitam existir. O Jamie vem de uma família perfeitamente normal. Uma família que não é rica, mas tem conforto, em que não tem pai abusivo, não tem mãe alcoólatra, não tem trauma de infância, nada. É uma família equilibrada, amorosa. Ele é um bom aluno, tira boas notas na escola, se dá bem com a irmã mais velha. E, no entanto, dentro dele tem uma fúria que nenhum dos adultos que, de alguma maneira, estão ligados a ele, consegue compreender. O que esse episódio está colocando na mesa, até como um alerta, é a maneira como adolescentes, principalmente meninos, que se sentem impopulares, que não têm muitos amigos, que são mais tímidos, que são vítimas de bullying, como esses meninos se tornam presas muito fáceis para pessoas extremamente mal intencionadas, que propagam um movimento segundo o qual rapazes como esses jamais vão ter alguma chance de uma vida amorosa. Eles vão ser sempre desprezados e detestados pelas mulheres. E essa é uma situação a qual se responde com ódio, violência, coação, ameaça. E o que é extremamente difícil para pais atenciosos como os pais do Jamie, por exemplo, entender, é que na hora que o menino está em casa, dentro do quarto, e que eles acham, ufa, ele está seguro, ele está aqui conosco, esse é o momento em que o risco maior se apresenta. No quarto dele, de frente para a tela, abre-se um portal para a exploração dessas pessoas realmente perniciosas. Pessoas que instigam raciocínios distorcidos, nefastos, e que, no limite, podem levar a uma situação como a que está sendo descrita aqui. A gente vai entender a profundidade do sentimento de rejeição, da carência do Jamie no estupendo terceiro episódio, em que ele passa uma hora inteira conversando com a psicóloga encarregada de entregar um relatório ao juiz. Essa é a quarta ou quinta consulta que a psicóloga está tendo com ele, o que já é uma dinâmica muito diferente numa série. Normalmente mostraria-se a primeira consulta. Quem interpreta a psicóloga é uma atriz de primeira grandeza, a Erin Doherty. É fascinante ver como uma atriz tão tarimbada e um ator novo, iniciante, conseguem se enfrentar de igual para igual durante uma hora inteira, com fluxos e refluxos, com uma complexidade de diálogo, com uma complexidade de emoções e de sentimentos em cena que
é de partir o coração. Se a pessoa não está arrasada até aí, não tenha dúvida, nesse episódio ela vai ficar arrasada. E vai ficar mais arrasada ainda no quarto e último episódio, em que no dia do aniversário de 50 anos dele, o pai do Jamie passa por picos e vales de emoções sem parar, ligados ao que está acontecendo, a maneira como ele e a família estão tentando resistir a essa destruição que se instalou na vida deles. E é um episódio que, para mim, a certa altura, se transforma num funeral metafórico. Começa com uma conversa muito franca, a primeira conversa realmente franca entre o marido e a esposa, e segue para o que é um enterro simbólico. Ali, depois de cumprir todas essas etapas do luto que estão representadas nesse episódio, o pai do Jamie não tem mais como não admitir para ele mesmo que o futuro acabou, não tem mais futuro. Agora, o que é realmente apavorante em adolescência é a sensação de que isso poderia estar acontecendo com qualquer um e a gente não notaria até talvez ser tarde demais. Isso é o que pega e é o que torna a série uma experiência tão brutal e tão necessária, talvez. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.